aí. Nós somos partes, né, do corpo de Cristo, na igreja chamada Ministério Evangelho da Cruz. Eu sou a pastora presidente. A gente tem um trabalho com mulheres, um trabalho com libertação. Libertador é Jesus Cristo, a gente só crê em libertação, né? Então a gente já tem um trabalho com mulheres há mais de 9 anos, né? E também trabalha na base de ensino. Então, eu estou muito feliz de estar aqui e quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra. Já sem delongas, né? Abra sua Bíblia comigo no tema proposto. 1 Coríntios 12, nós vamos iniciar nele. Nós estamos falando dos novos dons do Espírito, né? Os escolhidos. Vamos ler aí. Primeira Coríntios 12. Vamos ler do 4 aí até o 10? É o suficiente para me introduzir o que eu quero. 1 Coríntios 12, versículo 4 até o 10. Vou esperar você abrir. Se tratando de um seminário, a gente pode pegar um pouquinho mais pesado no tom da revelação, da palavra. Até essa questão da ética, né? Porque num culto, normalmente, quando é culto de doutrina, quando eu vou ministrar numa igreja que eu vejo as pessoas abrindo a Bíblia, lendo versículo, quando fecha, já sei que não gosta de Bíblia. Eu já consigo discernir e ter uma leitura, né, Matheus? Porque quem gosta de Bíblia, a palavra, quando vem sobre nós, a pessoa que gosta de Bíblia, ela fica esperando o pregador explicar e expor aquilo que ele colocou em menção. Ainda que exista um tom de revelação, de visão, eu estou falando um tom da palavra. O pregador ele tem, em primeiro lugar, a obrigação de passar e expor a Escritura. Então, se tratando de um seminário, nem te dá a opção de você fechar a Bíblia. O caderninho tem que ficar em cima dele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 diz assim: quem encontrou, diga amém. Amém. Ora, a diversidade dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, manifestações, mas o mesmo Deus é que opera em tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um conforme lhe apraz, proveito em comum. 8 versículo diz: porque a um é dado pelo Espírito a palavra da sabedoria, a outra a palavra do conhecimento, pelo mesmo Espírito, outro da fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de cura, pelo mesmo Espírito, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de Espírito, a outros diversos tipos de línguas, variações, e a outro a interpretação das línguas. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Pela Tua palavra o Senhor fez todas as coisas. O Senhor se fez pela Tua palavra. Pela Tua palavra estamos aqui, Senhor. Aleluia. O haja só aconteceu porque existia um logos, um verbo. Deus, que é a Tua palavra. E aquilo que antes era, Senhor Deus, não manifestado, não conhecido, hoje sobre nós não é só, Senhor Deus, a propagação de uma criação, não é só, Senhor Deus, as coisas insondáveis, não é só o eu sou que sou, não é só o Deus, Senhor, da humanidade. Hoje temos, Senhor Deus, a revelação do mistério. Mistério, Senhor Deus, não é línguas estranhas. Mistério, em primeiro lugar, não é a manifestação de dons. Mistério, em primeiro lugar, é a revelação de Jesus Cristo de Nazaré. Os mistérios revelados na Tua palavra. Que mistério é esse? O apóstolo Paulo fala: o mistério é Jesus Cristo. Nós estamos aqui, verbo vivo que desceu do céu, o Logos que veio encarnado. Sobre a Tua palavra hoje se faz presente, porque sobre ela estamos, Senhor Deus, aliançados, conectados, ligados aqui na terra para ser ligados no céu. Sobre ela temos poder, Senhor Deus, de usufruir de regiões espirituais celestiais. Sobre a Tua palavra, Rabacai, antes que houvesse luz, o Senhor já era. Manifesta a luz, porque em comunhão estamos uns com outros. E hoje a luz é propícia. A luz é propícia para libertar, para curar, para exercer o Teu domínio. Calabaraçai, a Tua luz hoje é propícia para manifestar a Tua graça. A Tua luz é propícia, Senhor, para converter uns aos outros, em comunhão com os outros, para fazer a Tua vontade ser manifesta. Senhor, a Tua luz é propícia hoje para que a Tua espada venha e divida, faça um divórcio na alma e no espírito hoje. Não emocionado aqui não. Coloca agora, Senhor, a Tua igreja, vem com a Tua palavra para conectar o espírito, pegar o espírito, a revelação
Senhor Deus, que brilha cisterna, não, cisterna rota não, aqui tem fonte, aqui tem fonte, aqui tem fonte, e fonte não cessa, fonte não para, já bebeu, mas quer beber mais, já recebeu, mas quer receber mais, já entendeu, mas quer entender mais, já celebrou, mas quer celebrar mais, vem, remandar a súria, ei Senhor, a tua palavra basta, ela é suficiente, servo arraial, Senhor, se a sua palavra não está, não tem anjo, mas a sua palavra está, tem servos ministros, no mundo espiritual, nas regiões espirituais, cerca a gente hoje, tem ordem a nosso respeito, anjos ministros agora, vem com a bandeja da palavra, vem com a bandeja da palavra, para servir eles agora, para celebrar conosco, para cultuar conosco, para entregar conosco a revelação. Multiforme sabedoria. Deus, como pode o diamante aqui, cada um no seu lugar, cada um na sua porção. Deus, venha na multiforme sabedoria hoje, para alcançar as mentes, os corações, para alcançar, Senhor Deus, tudo aquilo que cada uma precisa. Eleva hoje, transiciona hoje, movimenta algo novo hoje. Deus, chega do velho, abra-te, o novo rebento, o novo rebento, o novo caminho. Abre o novo, Senhor, aonde tu aonde passares, ei, ainda que Deus, que pelo fogo, pelas águas, é tempo de andarmos pelas águas, é tempo de andarmos pelo Espírito, é tempo da água do Espírito, vem, Espírito Santo, vem, nós clamamos o teu Espírito, porque sem o Senhor nada podemos fazer, nós clamamos o teu Espírito, porque Ele que dá discernimento, nós clamamos o teu Espírito, porque Ele que distribui, Ele que consola, Ele que converte, Ele que clama, Ele que dá voz ativa profética, nós clamamos o teu Espírito hoje. O teu Espírito com entendimento, que consome a nossa alma, que coloca, Senhor Deus, tudo no lugar, que aquieta a alma, que toma a mente, que leva cativa a Cristo, que estremece a nossa alma, e a gente sabe estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, bebendo a porção certa, Senhor. Nós queremos mais, pega a gente hoje aqui, papai. Pega a gente hoje aqui. Pega a gente hoje aqui, Jesus. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, sem entendimento. Queremos, Senhor Deus, receber a sua porção. O Senhor tem uma porção de ira. O cálice da ira, o Senhor já bebeu, Jesus. Então vem com o cálice da graça hoje aqui. Aquele que fala em salmos, em cânticos, em hinos espirituais. Senhor, é muito maior que tudo isso. É adoração, é entendimento, é entrega do que já existe, é replantado, arraigado, é enxertado. É aquilo que somos do Senhor, aquilo que desnudamos, aquilo que acreditamos, aquilo que, Deus, entregamos, aquilo que compactuamos, é aquilo que celebramos o pacto contigo, a aliança contigo. Uniformidade hoje aqui. Uma ligadura hoje que fecha feridas. Uma ligadura hoje que fecha feridas. Uma ligadura hoje, a tua palavra é capaz, é suficiente, Jesus. A tua palavra ela é boa, perfeita. Não precisa de argumento Deus humano. Então hoje leva aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, as nossas vidas, para retirar cativeiros, sofismas, fortalezas, tudo que se levanta da palavra de Deus. Deus, derruba agora as altivez, o orgulho, a soberba, abate agora, porque no ambiente profético, a primeira coisa que discernimos, estamos com o espírito humilde, quebrantado, contrito, preparado para ser abatido pelo Senhor. Vem hoje.
Propostas hoje caíram por terra, porque andaremos no propósito, vivemos em propósito, e o propósito do Senhor é mais fiel que as propostas. Em nome de Jesus. Se você crê e orou comigo com intensidade verdadeira, diga amém. Diga amém. E graças a Deus. Devolva melhor até hoje o saldo de palmas que você deu para ele. Devolva agora. Devolva agora. Devolva tudo para o Senhor. Senhor, devolvemos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Exaltado e agradecido. Rei dos reis. Glória a Deus. Aleluia. Santo e poderoso. Aleluia. Santo e exaltado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Até o dia dele está aqui. Glória a Deus. Deus seja louvado. Dons do Espírito. Amém. A livro de introdução, quero deixar umas coisas que é muito mais do que, assim eu creio, mas muito mais do que explicar o que cada um representa. É o porquê para eles, é o porquê e para que eles existem. Porque é muito fácil de falar o significado de cada dom. É muito bom. Mas para que esse dom existe? Qual o propósito que Deus criou ele? Em que sinergia, em que sistema, se eu posso dar essa palavra assim, o Senhor colocou ele como um princípio? Porque é muito melhor falar daquilo que ele fez, é o porquê ele fez. Porque Deus ele faz isso. Então eu quero trazer a nível de introdução algumas coisas para te ajudar a entender não só sobre o significado de cada dom. Eu vou falar de 3, mas o propósito que eles existem, para que eles existem. E é isso que tem que ser resgatado na igreja. Porque se eu te ensinar o que os dons significa, você vai até buscar por eles. O Espírito pode até distribuir conforme lhe apraz, não. Mas você não vai ter que ver para que aquilo realmente foi entregue na sua vida. Você não vai ter o quê? O discernimento de usar, você vai desperdiçar ele. Você vai se ensoberbecer com ele. Você vai enterrar ele. Você não vai saber aquilo que está sendo entregue nas suas mãos, qual o valor, qual o poder. Então, muito além, repito, de falar o que significa, é o propósito, é para quê? Com entendimento. Porque Deus ele faz tudo com um propósito. Amém. Então, algumas introduções aqui, eu vou tentar resumir aqui, né? Então, literalmente, vamos lá. Na palavra, isso aqui eu não vou entrar fundo no texto, mas eu tenho que te falar. Diante de uma expressão grega, a palavra dons espirituais tem 2 conotações, 2 expressões. A palavra dom espiritual, em primeiro lugar na Bíblia, quando você vê a palavra dom, vai aparecer na Bíblia. A primeira expressão chama pneumáticos. Pneuma é ar, é espírito, mas também é alma. Chicos, no grego, significa dons. Então, pneumáticos
ou pneumáticos. E essa expressão, quando é usada na Bíblia, pneumáticos, é uma tradução muito linda, porque está falando do dom do Espírito no geral. A revelação mesmo, a explicação, agora é para você a frase. Eu vou te explicar também, fique tranquilo. É quando fala de pneumáticos para a gente, a primeira expressão de dons do Espírito está querendo expressar na Bíblia para mim e para você aqui, ó, instrumento do Espírito que manifesta diante de mim e você. Fala assim, instrumento do Espírito Santo que manifesta no meu Espírito. Então o que o Senhor está dizendo aí em primeiro lugar para mim e para você? A primeira forma de falar de dom de Espírito é pneumáticos. É onde o Espírito vem do sopro roage pneuma. A palavra Espírito vem disso. É onde o Espírito Santo de Deus vem na sua vida, incorpora o Espírito, incorpora em você. O Espírito Santo de Deus agora usa a sua vida. Você vira um instrumento do Espírito. Então a palavra pneumáticos, ela é usada no geral quando fala de dons. Ela é muito mais usada, ela é pouco usada para falar realmente, sabe, de aplicações, de doutrina. Ela é usada no todo. Ela é mais expressa quando fala literalmente o quê? Nas passagens que o apóstolo Paulo diz, é de uma forma ampla para falar dos dons do Espírito. Mas quando ele tratar de coisas específicas, de ensinar o que é cada dom, de falar o que Deus dá com o dom, o porquê o dom existe, ele usa outra expressão. Então, pneumáticos é o quê? É o Espírito Santo de Deus, literalmente vindo sobre o seu Espírito e manifestando, usando a gente como instrumento, incorporando sobre nós. Quem entendeu, diga amém. Amém. Ele é usado de uma forma geral. Até aqui tranquilo? Amém. Segunda expressão, já mais usada, é charisma ou carisma. É mais usado no grego charisma. Sempre quando tem, começa puxando a cara, charisma. Então essa palavra charisma ou carisma, ela é usada muitas vezes. E aí o nosso estudo vai vir sobre ela, porque nós estamos falando de dons específicos, sim ou não? Sim. Então a palavra charisma, ela vai vir agora de uma forma específica para ensinar para mim e para você o que significa dons. Porque a palavra charisma, olha que coisa linda, gente. A palavra charisma, ela significa um favor, a qual alguém recebe sem mérito nenhum. Favor ou graça. Ele está falando assim, eu te uso, pneumáticos, como instrumento, meu espírito com seu espírito, de uma forma geral. Mas o que eu te entrego de charisma, em favor, em graça, você não merece, mas eu decidi acreditar em você. Aleluia. O que eu te entrego de charisma, de graça, de favor, sobre os meus dons, é porque eu escolhi você com propósito. Até nos dons de Deus, Ele escolhe você com propósito. Amém. Então, a palavra charisma, ela é mais específica, porque a entretenimento daquilo que é um todo de pneumáticos, que fala, sabe, não explica detalhadamente, mas fala no geral. Aqui não, aqui vai explicar, aqui vai mencionar. Aonde está isso na palavra, pastora Rihanna? Romanos 1:11, 12:6, 1 Coríntios 7:2, 12:4. Está falando que pneumáticos é no geral. Mas aonde que fala que charisma é direto? 1 Coríntios 2:13, 3:4, 14:37, 15:44 a 46. Entretanto, já vou ensinar uma coisa. Todo mundo que vai ensinar algo da palavra de Deus, quando está colocando qualquer expressão em ensino, no mínimo é 3 passagens bíblicas com um contexto geral para provar aquilo que está sendo mencionado. Então, a gente entra nesse contexto desses versículos a qual eu estou provando, que agora charisma não, é uma coisa específica, que descreve aquilo que Deus quer, com cada um com entendimento. E aí a gente vai direcionar o estudo nessa palavra charisma, que significa particularidades da graça, a qual Deus descreve e entrega para a igreja. Uma graça, um favor, graciosamente que a gente não merece. E por que isso? Vamos dar um salto. Paulo agora usa esse termo como um sinônimo. Tem um sinônimo muito lindo no grego aqui. Então, a interpretação de charisma, favor, graça, imerecido. Mas tem um outro sinônimo que eu amo quando o apóstolo Paulo usa. Você vai clicar na palavra lá, tem até charisma, mas ela tem um sinônimo. Ela tem uma outra interpretação, um outro significado. Em algumas passagens bíblicas, em textos específicos, vai vir com esse outro sinônimo aqui, que é muito lindo. E qual que é, pastor Rihanna? Significa literalmente derramamento para, literalmente, eu derramo para animar e edificar. A gente fica buscando entretenimento lá fora para fazer dentro da igreja. Você já entregou tudo que a gente precisa do lado de dentro para animar, para festejar, para compartilhar e para edificar. O problema é que a gente não consegue entender as coisas do Espírito e a gente busca as coisas da alma e as coisas da carne. Se a gente conseguir mergulhar nas coisas do Espírito conforme Deus quer, tudo que nós precisamos em totalidade. Por isso que fala de plenitude. A palavra plenitude significa pletomatos. É aquilo, eu te preencho com a totalidade do teu ser. Tudo que você precisa. E olha que Deus conhece cada
Tem coisas que você precisa mais que eu, mas Ele consegue te preencher do mesmo nível que me preenche em áreas diferentes. Aleluia. Glória a Deus. Ele está falando assim, eu te preencho. Então a palavra aqui no Senhor, eu estou derramando os meus dons para quê? O primeiro propósito, esse dom foi dado de diversas pessoas, de formas diferentes, para animar nas reuniões, para edificar o corpo da igreja. Todo dom específico vem com o primeiro propósito da Bíblia, em carisma, para edificar e para animar o corpo de Cristo. É quando você entra batido naquela porta e tem um dom de alegria te esperando. É quando você entra querendo desistir e o dom da fé está aqui, é quando você entra passando em vales na sombra da morte, quando você entra passando em situações, mas tem o ânimo dobre, o renovo. É quando você entra ali, literalmente, sabe, sem rumo, sem norte, e a provisão está te esperando, o norte está te esperando. É quando você entra ali abatido, oprimido, e tem um renovo na casa, Quando tu entra pelaquela porta, Ele sabe o que você precisa, e tem um favor, uma graça, uma edificação, um ânimo, uma festa esperando a tua alma, o teu corpo e o teu espírito. Se a gente soubesse isso, irmãos, tem gente que sabe, eu sei que tem gente que sabe o que é isso. Tem gente aqui que sabe o que é isso. Quando entra pelaquela porta, nem parece que Satanás guerreou com a gente a noite toda. Nem parece que a gente venceu o gigante, o leão e o urso. Nem parece que a gente está dias sem dormir. A graça vem, meu filho. Minha filha. A gente é tomado por uma glória, que a gente é renovado, é reanimado, restabelecido, é reedificado, e a gente começa tudo de novo. Não vou explicar o que Deus faz. Só quem vive, quem sente, sabe. É isso. Por isso que eu não preciso falar tanto de Deus. É na alegria, sabe? É na tristeza que a gente se alegra. É na morte que a gente tem vida. É perdendo que a gente ganha. É passando pelo vale da sombra. A gente conta uma revelação aqui, minha filha. Vale da sombra, presta atenção. Deserto é uma coisa, monte é uma coisa, e vale é outra. Mas olha a revelação, pelo vale da sombra da morte. Presta atenção, porque vale da sombra da morte, aonde não temerei mal algum. Deixa eu te contar uma coisa. Vale da sombra. Sombra de espada corta. É raio. Sombra de cachorro morte, minha querida. Porque a gente passa pelo vale, mas a sombra daquilo que é o inimigo não atinge. A gente pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas não tem algum, porque a única sombra que tem sobre nós é a sombra do Altíssimo. Pega no Espírito. É a sombra do Onipotente, minha querida. É a sombra do Grandão. O El Shaddai, aquele Todo-Poderoso que vem com asas de Espírito sobre nós. Você está no pecado lá fora, estão debaixo da ira de Deus, não conhece essa graça. Eles acham que dinheiro pode substituir uma graça, que prazeres da carne substitui essa graça, que providências relacionadas à força humana substitui essa graça. Mas eles não conhecem essa graça divina do Altíssimo, que não tem como se explicar, que Ele que dirige, que Ele que domina. A gente não sabe o que está acontecendo, Ele está lá, e a gente acha que morreu, mas está vivendo de novo, acha que acabou, mas está começando de novo, acha que está destruído, mas Ele está levantando de novo. A gente acha que chegou no fim, Ele está colocando a vírgula, umas coisas doidas. Esse é o nosso Deus. Se for para Ele, pode não ter uma hora que você quiser. Deixa eu continuar aqui, me ajuda aqui, Jesus. É seminário. Então a gente tem o charisma, que é com o propósito de edificar, de animar a igreja. Cada membro tem sido dotado de pelo menos um. Fala comigo, eu tenho. Pelo menos um. Pelo menos, minha filha. Deixa eu te ensinar, biblicamente eu vou te provar. Não tem esse negócio, eu não tenho. Mentira. Aqui está sendo apresentado 9 dons, mas não são na Bíblia toda 9 dons. Não são 9. Tem muitos outros. E todos que geram, e todos que vivem ligado no corpo, se é corpo, ele tem edificação, juntamente com Cristo, o papel de edificar. Então, se você é corpo, você edifica, você tem pelo menos um dom, você tem pelo menos um, algum propósito que vai animar, edificar e trazer um propósito para a igreja. Não tem esse negócio, não.
te provar. Então, pelo menos um. Para quê? O carisma, o charisma, para um. Esse dom ensinando para profetizar, exercer a fé, cura. Nós vamos fazer milagre, discernir espírito, não interessa. Línguas, interpretação, não tem problema. Mas você tem um porquê. Essa lista são encontradas na palavra com entendimento se você virou o corpo de Cristo, se você já vem dotado de um próprio dom para edificar o corpo de Cristo. Aonde está isso na palavra? Olha a lista. Romanos 12 todo, 1 Coríntios 12 todo, Efésios 4 e 1 Pedro 4, que poucas pessoas falam. E eu amo 1 Pedro 4, que fala do mar que a gente acha que nem existe. Nem existe, ainda mais quando fala para mulher, porque a carta 1 Pedro 3 fala da culpa da mulher, fala do vestimento da mulher, e aí quando vai o capítulo 4 fala de dons próprios para a igreja, específicos para a igreja, ministérios da igreja, coisa linda. Então todos nós temos sim um dom dado para a edificação, entendeu? Então a gente literalmente com esse entendimento, olha que eu quero que você receba comigo, isso aqui deve ser anotado, olha que coisa linda. Um dom espiritual é essencialmente um ato do Espírito de Deus. Fala comigo assim, dom espiritual é essencial como um ato do Espírito de Deus para a minha vida. O dom de Deus é um ato do Espírito de Deus para a sua vida. É essencialmente um ato de Deus para nós. Outra coisa, é uma manifestação concreta da palavra e da orientação em ação da graça de Deus. Olha que coisa linda. Depois de ser um ato de Deus para você, literalmente fala assim, uma manifestação. Abre a boca, me liga, ela fala uma manifestação concreta da palavra e da ação da graça de Deus. Da graça de Deus. É literalmente uma manifestação, uma ação. É algo concreto sobre a sua vida. E ninguém rouba, ninguém tira. Não tem luta que tira, não tem calúnia que tira, não tem rejeição que tira, não tem Satanás que tira, nem a morte, nem o anjo, nem principado, nem largura, nem profundidade, nem que abrir. Não tem anjo, não tem nada. Se ele colocou, se ele te chamou de corpo, se ele edificou, ei, vai ser assim até que a gente encontre com ele na eternidade. Se eu usar daqui, pega o Espírito e fala, nem o pecado. Peraí, entretanto, porém, se tiver arrependimento, nem pecado. Sim ou não? Sim. Só não tem para quem se arrepende. Agora, nem o pecado pode tirar isso. É irrevogável. Então tem uma ação, tem um propósito. Literalmente o quê? Vem como um ato concreto. E por último, é um benefício para os outros. Você recebe. Você conclui o ato. Você tem a movimentação. Você vive a graça. Mas o propósito mais real é por causa do seu irmão, da esquerda e da direita, do outro. Posso falar? É muito difícil pessoas, na igreja, ter muitos dons, entender a verdade dessa palavra. Tudo que fala de dom na Bíblia fala de unidade antes. Não existe passagem bíblica que fala de dom sem falar de unidade antes. Porque se não tratar a unidade, o dom não tem entendimento. Se não tratar a unidade, o dom não tem propósito. Se não tratar a unidade, o dom vem literalmente o quê? Sem uma proposta correta, sem uma direção, sem um norte, sem um destino. Então, de tudo que é com nós é maravilhoso. A gente recebe, a gente é instrumento, é um ato, é uma orientação, concretiza, tudo é em nós. Mas o propósito é para o outro. Poucas pessoas vivem essa verdade. Usa a fé para ela, os dons de cura para ela. E aqui não, em nome de Jesus, mas lá fora a gente sabe, pelos falsos que estão aí, por aqueles que já não estão em Cristo mais, já se apostataram, já não estão mais com entendimento, não vivem na sã doutrina, usa dom para o outro, vai ser o poder da edificação, é o poder que dá arrebatar, literalmente que lesionar, ferir, arrancar lá das ovelhas, com ganância, com dinheiro, com outras, sabe, literalmente que intenções. A gente sabe que tem isso aí fora, irmão, sim ou não? Sim. Usa o dom, que é uma graça, que é um efeito imerecido, que você recebe uma ação, tudo que eu estou falando, mas sem ser um propósito para o outro. E quando é para o outro, com interesse errado, a motivação errada. Então a gente tem que entender isso. Versículos chaves para isso aí, é os que eu falei, alguns acréscimos aqui. Então quem tem o Espírito, está sendo conduzido pelo Espírito, Romanos 8, 9, 14. Se eu sou conduzido pelo Espírito,
manifestação do Espírito, eu entendo o que é uma condução. Uau, vou repetir. Se eu ando no Espírito, eu sou conduzido pelo Espírito. Fala, se eu ando, eu sou conduzido. Eu sou conduzido. Então não me preocupe em andar nele, preocupe em ser conduzido primeiro. Tem muita gente que começa andando, mas perde a condução e para. Então muito melhor você ser conduzido, porque o que ele te entregou já é seu. Mas a condução, o espírito de condução. Pensa que aqueles homens, aquelas mulheres de Israel, 40 anos no deserto, mas tinha um espírito que conduzia eles. E você passa os desertinhos e já tem um espírito de condução. Ele está te conduzindo. Então, muito melhor que andar e ser conduzido. E isso manifesta em nós como graça. Ou me fala, orar aí, parte. Isso literalmente traz em palavras para dentro da comunidade do Espírito, aonde a igreja, sendo o corpo, é uma função expressa sobre dons. E esse corpo, constituído de muitos membros, funcionando de várias formas, em unidade, como eu falei, a igreja cresce a partir disso. A gente tem que entender isso, porque aonde tem crescimento vai ter multiplicação. Gente, pega no Espírito uma coisa: Deus fez lá o Éden, estabeleceu todas as coisas, o primeiro, o segundo, até o sexto dia ele criou tudo, sim ou não? Aí ele vai e institui. Ele cria tudo, mas ele não só cria Adão e Eva, ele institui uma família, ele institui um casal, ele institui ali um casamento, ele institui uma ação divina. Instituição é muito além de criação. Aí ele faz uma instituição ali, mas só depois que ele cria a instituição divina, que era o homem e a mulher, o casamento, a família, as promessas de Deus para a humanidade, só depois que ele traz a instituição, que ele sopra e dá uma ordem para a multiplicação. Pode ler lá. Não tem multiplicação antes do homem e da mulher, mesmo com toda a criação preparada. Está tudo preparado, sim ou não? Aí ele faz a instituição, agora ele fala, agora multiplique. Aí quando ele fala multiplica, aí começa literalmente a vir da terra, aí os peixes, aí começa a multiplicação. Por que eu estou falando isso? Tem gente preocupada com a multiplicação, mas não quer entender o que é instituição. Você não vai multiplicar, eu estou falando que eu quero sua vida, eu estou falando de dom aqui, mas pelo Espírito estou falando o quê? Não só de dons, na sua casa, na área financeira, em entendimento, sabedoria. Eu estou falando tudo que você quer multiplicar. Quem quer multiplicar na vida aqui? Amém. Sim ou não? Quem está comigo aqui dá um amém? Amém. Se você não entender instituição primeiro, não vai ter multiplicação. A gente preocupa muito com multiplicação no crescimento, sim ou não, gente? Sim. Mas a gente não preocupa com instituição. Verdade. O que é instituição? Qual é o propósito? Aquilo que ele fez. Qual que é a lei, qual que é o mandamento, qual que é, sabe, o estatuto, é instituição, para quê? É divino, porque instituição é divino. Aí sim, se tem instituição, vai ter multiplicação. Então a palavra de Deus traz para mim e para você isso, para o crescimento, a edificação, para o crescimento em sabedoria, para animar, em crescimento, cada um aqui agora com a condução, com aquilo que Deus deu para o outro, em unidade. Aí sim, com o entendimento da instituição, vai vir a multiplicar. Aí às vezes você fala assim, nossa, mas você está deixando de multiplicar, de crescer. Os cultos como antes, irmãos. Aqui, não tem todo dia, todo culto, já uma pessoa aceitando Jesus, sim ou não? A gente não tem mais todo culto cura. A gente não tem todo culto mais, sabe, manifestação dos dons, como Deus quer, por quê? Porque a gente está preocupado com outras multiplicações em vez de preocupar com a instituição. A gente tem que voltar para esses princípios originais. Voltar para a instituição. O que é a igreja? É a eclésia para fora. Vamos clamar a Deus os 5 ministérios. Vamos clamar a Deus evangelistas para fazer algo para nós. Vamos clamar a Deus ministros, os mestres para ensinar a palavra. Voltar o amor pela doutrina, o amor pela escola bíblica. Vamos pedir a Deus pastores que apacenta. Vamos pedir, porque antes de ter dons tem que ter instituição. Instituição requer outras coisas, requer os 5 ministérios, requer a gente entender o organismo. Eu estou falando disso que eu sou pessoa da igreja. A igreja em si, século XXI, não está com entendimento dessas coisas. Está preocupado com as coisas de crescimento, mas está faltando instituição. Multiplicação sem instituição. Ei, erva daninha, vira praga. Acontece muita coisa, gente, eu estou falando com propriedade. Eu vivi um tempo profético na minha vida, tem 16 anos que eu estou em Cristo, 9 que eu estou pastoreando. Vocês pensam que eu vivi um ano, sabe, anos e anos, um ministério, eu falo anos de ministério na linhagem profética sobrenatural, irmãos. Eu estou falando em Deus aqui, eu vivi uma multiplicação fora do normal. Mas ao mesmo tempo que eu vivi uma multiplicação fora do normal, em 15 anos veio uma multiplicação
Sempre acontecia divisão. Sempre acontecia rebelião. Sempre acontecia coisas que eram feridas profundas na minha alma, porque Deus me entregou essa revelação. Não adianta multiplicação se não tiver instituição. E tem igreja sendo atacada com isso. Às vezes, irmãos, é melhor ter, sabe, eu não estou falando de numerologia, eu estou falando de qualidade. Eu estou falando que vocês não vão crescer. Quem está entendendo aqui, gente? Amém. Eu estou falando aqui que a gente tem que preocupar com essas coisas, porque senão a gente vive sem entendimento. E se Deus quiser que multiplique aqui em todas as áreas, amém, aleluia. Quando Isaías falava largar as tendas, todo mundo usa esse versículo às vezes para falar de esticar a igreja, de mudar a igreja maior, assim ou não? Mas Isaías, quando fala nesse contexto bíblico, ele está falando assim: eis que eu trago um tempo de restauração. E aí, sendo restaurado lá de dentro, sendo curado lá de dentro, a instituição vivendo um propósito lá de dentro, aí sim vem a profecia: prepare e alargue as tendas, porque a sua descendência será numerosa. Então deixa ele fazer do lado de dentro primeiro, consertar, instituir, organizar, celebrar, para que depois ele alargue do lado de fora. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Ele está consertando as coisas do lado de dentro para depois alargar as coisas do lado de fora. Aqui pode dar uma palavra até no seu espírito. Se tem alguma coisa que Deus nos colocou para viver do lado de fora, não manifestou ainda, não aconteceu ainda, não movimentou ainda, e agradece a Deus que Ele está tratando lá de dentro. Porque depois que manifesta do lado de fora, para voltar do lado de dentro de novo. Por isso que a ordem de Deus sempre é lá de dentro. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não sei o que eu falei, foi muito bom. Então a gente entende sobre a palavra de Deus que os dons é dado como função para a multiplicação depois de uma instituição. Você sabe qual é o seu dom espiritual? Você consegue discernir isso ou não tem ainda, ou não sabe, ou está à busca de algum? Diante disso, a palavra de Deus fala para mim e para você como usá-los. Literalmente porque o corpo cristão precisa de entendimento. E se a palavra de Deus faz isso, os dons são usados para edificação, como eu ensinei, distribuindo, tem um segredo. Olha o versículo 6 comigo aí. Você não abriu sua Bíblia, você não é doida, você não fechou sua Bíblia, então vamos ler comigo aí, versículo 6. Olha aí. E há o quê? Há o quê, gente? Diversidade. Outras palavras aí, divisão, distribuição, sim ou não? Há dons diferentes, tem essas 4 palavras aí. Pode ter diversidade, divisão, distribuição diferente. Olha a revelação que eu vou te entregar agora. Presta atenção. Ele está falando como usá-los. Qual dom que você tem? Aí ele está falando aqui para mim e para você. Por quê? Para o bem comum. Olha a primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando. Para que, como eu vou usar eles? Os dons são usados para edificar para quê? Em uma diversidade. Fala comigo, diversidade. Diversidade. Essa palavra diversidade aqui, ou divisão, ou diferente, ou distribuição, essa palavra aqui é usada, Deus trouxe ela para dividir literalmente aquilo que Ele quer com propósito, em distinção de mostrar a complexidade, a diferença que nós temos uns dos outros. Agora pega uma coisa, o que nos separa, o que nos divide não é a diferença? Sim ou não, gente? Sim. E é isso que tinha que nos unir. Está tudo controlado. A diversidade, a distribuição, a complexidade, da diferença de cada um. Por isso que tem que servir conforme lhe apraz. É isso que tem que nos unir, a unidade. E o problema é que a diversidade está separando. Para ver, estou falando de uma forma teológica, gente. Isso é desde a época de Corinto, ninguém é diferente aqui não. Então, essa diversidade é para mostrar o quê? A complexidade das relações humanas. Se alguém perguntar assim, por que Deus traz variedades de dons e entrega para cada um conforme a paz, divide e distribui? Para mostrar as relações complexas dos seres humanos. Aí ele usa uma pessoa que tem um dom e ela vai te irritar, ela vai te afliar, ela vai te moer. Você vai ter que lidar com aquela pessoa. Ou você aprende a lidar com ela, meu filho, ou Deus vai colocar cada vez um pior na sua vida. Complexidade, diversidade. Complexidade da humanidade. Ele usa essas coisas, irmãos, para tratar a gente. Porque é isso que ele escolheu como propósito para edificar a igreja. Está tudo ligado nessas coisas. Está vendo que é muito raso eu falar aqui o que significa cada dom? Tem que entender a proposta. E aí a gente continua na palavra para entender as complexidades humanas, relações humanas. É por isso que eu tenho que buscar literalmente o melhor. Aí, lê o versículo 31 comigo aí. Olha só o versículo 31.
falando assim, agora eu vou pegar vocês. Não, para que eu não vou. A gente vem aqui buscar um dom, sim ou não, gente? Não, para que eu já busquei. Se eu não confesso pecado, eu confesso. Eu busquei demais, irmãos. Nossa, ele já pediu a Deus para ser igual Moisés. Deus, você que eu já pedi a Deus, essa oração é doida. A gente busca, não busca, mas a gente aprende aqui para o outro, sim ou não? Aí está falando que ele traz a diversidade e a divisão para a complexidade da humanidade, para mostrar como que a gente é diferente. Aí está falando assim, por esse motivo, busca com zelo. Sabe por quê? Dentro da casa que você está. Quem é dessa igreja que levanta a mão? Quem é de outra igreja que levanta a mão? A obrigação que você tem como cristão é entender a sua comunidade, ver o dom que está faltando e buscar em Deus para que através de você a sua casa seja diferente. A gente discerne muito demônio. Muito bom discernimento espiritual. Bom, é um dos dons mais lindos que a gente tem que ter na casa de Deus. Muito bom. A gente procura muitas coisas, mas é raro a gente buscar um dom que está faltando na minha igreja. Deus, eu vou procurar o dom de generosidade, vou buscar o que está faltando de gente generosa. Eu vou buscar o dom de amor que está faltando de gente que tem amor. Eu vou buscar o dom da alegria que está faltando de gente que tem alegria. A gente só vê os defeitos, a gente não quer ser a qualidade. Busca com zelo. Busca fervorosamente para entender o que precisa na diversidade, da complexidade humana, aquilo que a sua comunidade está gritando. Se é a resposta daquilo que a sua comunidade precisa. Por isso que aquilo que Deus está falando de você buscar. Sim. Então o Senhor está falando para mim, para você isso. Vamos dar um salto aqui, senão eu não consigo nem chegar lá. Olha outras regras aqui, vou dar um salto. Temos de distinguir os 3 níveis daquilo que Deus quer como dom para a igreja. Isso aqui é doutrina de teologia de dom. Isso aqui é Bíblia pura. Vou explicar uma coisa. Temos que distinguir 3 níveis dentro da igreja de dom. O que é 3 níveis para distinguir dentro de dom dentro da igreja, pastora? Primeiro, dons espirituais. Segundo, graças. Terceiro, ofícios. Deixa eu explicar. O que esses níveis mostram aqui para a gente distinguir? Porque ele está falando assim, entre modo excelente, procura o amor, a fé e a esperança. Porque antes de tudo, o que a gente precisa para viver? Amor. Tudo a base do evangelho é amor. Depois a fé. Sem fé não tem como. Sem fé é impossível. Sem fé não tem crença. Sem fé, não. Vamos retornar ao original. Fé é para conquistar. Fé é para você suportar. Vou repetir. Fé é para conquistar. Fé é para suportar. Sem fé é impossível. E depois da fé é a esperança. Morreu a esperança, a âncora cai e todas as coisas caem por terra abaixo. Nesse caminho que eu busco pela minha igreja, que eu busco para edificar o corpo, que eu busco naquilo que falta na comunidade, tem 3 níveis. Tem 3, literalmente, em distinções diante da igreja. Qual que é o primeiro? Dons espirituais. Nós aprendemos que o quê? Nós somos instrumentos, junto com o Espírito ligado em nós, para incorporar, de uma forma geral, manifestar. E depois em charisma, em favor, em graça, distribuir com esses propósitos, sim ou não? Então o primeiro nível é o que? Os dons. Mas tem o segundo. O segundo não é dons, é graça. Olha só o que significa. São qualidades de caráter. Você está achando que ele vai te dar dom de generosidade sem dar nem dízimo? Vamos ver com a sua cara, senhor. Você é ladrão da casa de Deus. Você é infiel. Você não entende que o primeiro lugar na sua vida é o Senhor. Você não se tornou oferta como ele se tornou. Você não entendeu. Sabe que destruiu Sodoma e Gomorra não foi em primeiro lugar a moralidade? Nossa. Mas Ló entregou suas filhas para a prostituição. Deus queimou lá com enxofre, sim. Presta atenção, já reparou que os lugares, os países mais pobres, mais miseráveis, preste bem atenção, antes de ter outros deuses, antes deles servirem a outros deuses, a outros demônios, eles não conseguem entender, eles não conseguem viver, experimentar aquilo que a Bíblia diz literalmente, que é em tom de provisão e de graça, sim ou não? Aonde tem miséria tem graça, gente? Aonde tem miséria tem provisão? Então, antes de qualquer outro nível de potestade principal alcançar ambientes e lugares, a pessoa ela não está no ambiente de graça e de provisão, porque não tem paternidade.
E aí que você tem entendimento. Aí Ezequiel vai falar para mim, para você, não seja. Aí está falando, ó Sião, está falando lá para a cidade de Israel. Aí quando chega lá, fala assim, olha. Aí cita literalmente a cidade de Manoá e fala, como eles, que muito antes da imoralidade, da prostituição, de tudo, homossexualismo, de tudo que acontecia lá, eles eram generosos, eram ricos, eram bastardos, mas não dividiam para aqueles que precisavam. Ele está falando de graça, está ligado a caráter. Se você é murmuradora, se você é rochosa, briguenta, ele vai te dar o dom da alegria, da passividade. É muito fácil a gente falar aqui agora de dons, porque o Espírito com o Espírito, é instrumento, é charisma, mas a graça significa manifesta através do caráter. Está faltando mulher de caráter, gente. Então, primeiro, vou começar a apertar o tiquinho agora. Primeiro dom, nós como instrumentos da graça de Deus, favor. Segundo, graças são qualidades de caráter espiritual. E tem o terceiro nível. Depois de dons e de graça, o terceiro, ofícios, que é literalmente cargo de responsabilidade com o corpo. Administração espiritual do dom. Pega no Espírito essa palavra. Você vai entregar dom para quem tem caráter, porque vai entender a responsabilidade. Ah, pastor, tem muita gente aí que tem dom e não tem caráter, e não entendeu a responsabilidade. Não preocupa não, que ele vai dar conta de um por um daquele que Deus derramou sobre ele, sobre ela. E o tribunal não vai ser leve, não. A gente vai ter que buscar essas coisas para ser homem. Esses níveis, porque é bíblico. Tudo que fala de dom está ligado a esses três níveis: graça, perdão primeiro, dons, graça, depois ofício. Fala comigo, três níveis. Dons. Sou instrumento. Graça. Tenho caráter. Ofício. Tenho responsabilidade. É isso que eu disse na sua vida. Amém. Continuando. Cada crente é responsável então pelo desenvolvimento de todas elas. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então os dons espirituais são capacidades divinas em relacionamento com Cristo. Repete comigo, dons espirituais são capacitação divinas em relacionamento com Cristo. Se dom é relacionamento com Cristo e a capacidade com que eu relaciono com Ele, tem uma outra escala também. Na Bíblia, estou falando de Bíblia. Estou resumindo aqui, gente. Se eu fosse entrar em cada contexto, eu tinha cada um texto para te provar isso do Novo Testamento do que foi do Velho, mas eu não tenho tempo. Eu estou só a base do Novo Testamento. Então, se eu estou falando aqui agora, dons, é o relacionamento que Cristo tem com a igreja. Por quê? Se ele te entregar algo sem relacionamento, você vai usurpar daquilo, sim ou não? Se ele te entregar algo sem relacionamento, você vai saber usar aquilo. Porque ele que dirige, ele que é dono, ele só te distribuiu. E aí, a Bíblia diz que essa unidade traz para mim e para você esse desenvolvimento sobre relacionamento. Aí esses dons sobre relacionamento, tem uma função com um propósito. Porque, olha comigo aqui, ó, dons sem unidade traz disfunção do propósito. Fala comigo, dons sem relacionamento traz disfunção do propósito. Você tem um dom, você parar de relacionar com Cristo, pode ter certeza que vai entrar em disfunção. Não vai ter função mais. E essa realidade, esse estreitamento, gente, a palavra relacionamento, ela vem do hebraico de relar. Por isso que é relacionamento, rela, sangra. Por isso que o outro te sangra tanto. Então esse relacionamento com Cristo, sobre o sangue dele, tem um propósito. E aí tem sobre esse relacionamento, sobre os dons, um propósito na igreja. Outra coisa, quero ensinar: unidade de dons, primazia do amor, para aí sim procurar dons, e avaliação e regulamentação dos exercícios. Então, com esse propósito da forma correta, agora eu quero ensinar para vocês. Tudo que é do Espírito é dom. Tudo que é do Pai é serviço e ministério. E tudo que é do Senhor, perdão, vou ler aqui, quero repetir. Quem está comigo diz amém? Amém. Tudo que é do Espírito é dom. Amém? Amém. Tudo que é do Senhor é serviços e ministérios. Mas tudo que é do Pai é realização de obras sobrenaturais. Então tudo que é do Espírito é dom. Só o Espírito, dom. Do Senhor,
serviço e ministério do Pai, Deus, realização de obras sobrenaturais. E aí, para o Velho Testamento apontando para Yahvé, para Deus, e era coisas sobrenaturais, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí veio Cristo, a igreja, a era de Cristo, cristocêntrico, pequenos cristos, cristão, porque não existe religião, existe filhos de Deus cristãos. Aí vem Cristo, aí quando ele vai assuntar o céu, deixa um igual com ele, o Espírito, para cuidar da igreja até que ele volte, sim ou não? Sim. Aí entra a era do Espírito. Aí antes era a obra sobrenatural, porque o Pai é a obra sobrenatural. Aí vem Jesus, que é a obra do Espírito, mas fazendo o quê? Ministério e serviço. Por isso que o Espírito está dominando, que é o quê? É os nossos dons. Conseguiu alcançar? Sim ou não? Eu repito. Então, Espíritos, dons. Jesus, serviço e ministério. O Pai, obra sobrenatural. E é isso que funciona na Bíblia. A gente não entender essas colocações, a gente se perde. E para que isso foi entendimento? Por isso que temos novos dons. Nós lemos aí. Olha só, agora eu quero falar dos dons aí. Olha o versículo 8. Aí fala, porque é dado pelo Espírito. É dado pelo Espírito por quê? Dons, sim ou não? Porque em serviço e ministério que é Jesus, Deus pode fazer uma obra sobrenatural. Amém. Repite quem pegou. Amém. É dado pelo Espírito, sim ou não? Sim. Dons. Porque Jesus tem o ministério e o serviço. E aí, diante do dom, do serviço e do ministério, ele realiza uma obra sobrenatural. Por isso que o velho vem para o novo. O problema é estar pegado nas coisas do velho. Aí Jesus Cristo fala para mim e para você assim: você está preocupado com os discípulos forem enviados para fazer a obra, irmãos? Aí eles, não, mas expulsão demônio, curou um enfermo, o pau quebrou, não, terminamos língua, Deus deu isso, não. Aí Jesus Cristo fala para mim assim: não. Vocês estão preocupados com isso? Eu vi demônio, eu vi Satanás cair do céu. Porque presta atenção na palavra. Ei, desde o princípio, a palavra princípio é primeiro. Tudo em primeiro é Deus. Como que o outro está lá fora, que fala que é cristão e não tem Deus em primeiro? Sabe, pode explicar que é cristão? Mentira. Porque princípio é riscos, a história dele é princípio, é início. Por isso que tudo fala de primeiro, primazia. Em primeiro lugar o reino, em primeiro lugar o amor. Guarda em primeiro lugar seu coração, acima de todas as coisas. Porque é primeiro, é início, é primazia. Aí tem uma passagem, Jesus Cristo fala assim: vamos embora daqui que Satanás está vindo aí. O príncipe dessa era, sim ou não? Aí fala, mas príncipe, quem é primeiro, quem é o único, quem é o soberano, quem é a primazia é Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. Não está falando que Satanás é primeiro. A palavra ali não é primazia, não é o primeiro de princípio. Significa literalmente assim, o primeiro derrotado que caiu do céu. Vamos sair daqui do ambiente comum. O primeiro derrotado, o principado aí que está vindo aí, quem que Satanás está aí, ó. Vamos sair daqui já. Porque Satanás é império, Jesus é reino, Glória a Deus. Ele é império, ele só toma, ele só rouba, ele só usurpa. Jesus, ele tem palácio, ele tem muralha, ele é dono, foi entregue as obras na mão dele. Ei, cuidado com ele, que a terra e a plenitude está nas suas mãos. Tudo foi entregue a ele. Ele é dono de todas as coisas. O Senhor não tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está diante dos seus olhos. Ele tem o rolo nas mãos. Ele é governo. Ele morreu como a ovelha, mas ele ressuscitará como leão, porque ele é governo. Então a palavra de Deus fala para mim e para você isso. E o Senhor está colocando diante de nós esse entendimento de primazia. E se o Senhor fala de primazia, todas as coisas vêm. E olha só, aí tem os dons aí dados pelo Espírito, sim ou não? Sim. Porque é a obra do ministério de Cristo, mas a obra sobrenatural de Deus. E aí eu quero falar rapidamente aqui do que me foi confiado. Diante desses dons, aí foi me confiado dom de línguas, profecia e interpretação. E isso aqui eu não posso te ensinar. Presta atenção, gente, grava isso aqui pelo amor de Deus. Presta atenção, olha comigo no versículo 8 aí. Dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, sim ou não? Sim. Vira sua Bíblia aí. O primeiro dom que fala aí, dado pelo Espírito a palavra de sabedoria. Aí depois fala a palavra do conhecimento. E mesmo Espírito. Por que fala primeiro sabedoria e depois conhecimento? Eu vou te dar uma coisa que agora nunca mais esqueça disso. Presta bem atenção. Olha, a colocação da palavra sabedoria no versículo 8, como primeiro dom. Sabedoria significa o que vai
Fala comigo, sabedoria. Sabedoria. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Embaixo, conhecimento significa o que já aconteceu ou o que está acontecendo. Então, sabedoria, o que vai acontecer. Conhecimento, o que está acontecendo ou já aconteceu. Porque pela palavra, irmãos, a gente consegue ter o dom de sabedoria, de entender o que vai acontecer. E pelo conhecimento, a gente sabe o que já aconteceu e o que está acontecendo. Porque dentro desses dois dons aí, sabedoria e conhecimento, estão inclusos as expressões da Bíblia que fala discernimento de sonhos, revelação e visão. Fala comigo, discernimento de sonhos, visão e revelação. Porque não existe dom de revelação. Eu vou lá, minha irmãzinha tem o dom da revelação. Ela pode ter conhecimento de sabedoria. Revelação não existe não. Me mostra na Bíblia uma palavra assim, dom de revelação. Quero aprender com você. Dom da revelação. Ela pode ter sabedoria ou conhecimento pela palavra. Porque pela palavra ela pode revelar na sua vida o que vai acontecer. Pelo conhecimento, ela pode falar, está acontecendo ou já aconteceu. Mas dom de revelação está incluído nesses dois. Visão está incluído nesses dois. Discernimento, interpretação de sonhos, nesses dois. Não tem dom de revelação. Nunca vi, não. Você sabe na Bíblia me provar a Bíblia. Então, diante disso, o que significa profecia que foi confiar? A profecia é a palavra de Deus. Eu quero só ler aqui agora para me chorar. Profecia significa pronúncia. Fala comigo, profecia. Pronúncia. É um discurso da palavra de Deus. Para quem serve profecia até hoje, do velho ao novo, tá? Vou resumir. Significa aquilo que emana a inspiração divina e declara os propósitos de Deus. Profecia significa aquilo que declara os propósitos de Deus em anunciação, inspiração para repreender ou exortar. Ainda que seja para consolar o aflito. Profecia é a revelação das coisas escondidas e ocultas de Deus que Ele entrega para quem tem segredo com Ele. Profecia principalmente significa revelar a palavra de Deus para testificar aquilo que Deus é na palavra e declarar acerca dos profetas e hoje em Cristo para mim e para você. Profecia. Vou repetir. Inspiração divina. Propósito de Deus. Repreender, exortar. Edificar o aflito. Revelar coisas profundas escondidas para quem tenha intimidade, segredos com Ele. Principalmente, depois de prever futuro, de revelar coisas que tem segredo. É o que? É testificar a palavra. Para anunciar o que os profetas já dissem, mas o que através de Cristo agora foi anunciado. Profecia é isso. Então vamos ter entendimento. Deus pode usar em profecia? Pode. Para revelar segredo, para exortar. Deus pode usar em profecia? Pode. Para colocar as coisas ocultas ali diante de Deus? Pode. Deus pode. Mas principalmente a base é a palavra. Para testificar aquilo que o Velho Testamento dos profetas fez. A base do que Cristo hoje é na nossa vida. Segundo dom, línguas. Não há tanta coisa, gente. Não tem como falar. Línguas. Capacidade literalmente de interpretar. Então vamos para as línguas rapidamente. Falar em línguas é uma habilidade a qual o Espírito dá para a gente, que o próprio falante, a pessoa que está falando, não entende a finalidade. Olha que loucura. Ela não entende a finalidade, mas ela entende o propósito. Você está falando em línguas ali, você não tem interpretação. Você sabe o que você está falando, sim ou não? Você sabe o que você está falando? Não. Se você não tiver interpretação, não. Mas você está falando para uma coisa, para louvor da glória de Deus. Amém. Segundo, edificação de si mesmo. Por isso a apóstolo Paulo falou, 1 Coríntios 14, de todos sou eu que mais oro em línguas. Pensa, eu fico imaginando, irmãos, a apóstolo Paulo naquela prisão lá, segurando aquela prisão lá, ele fica falando línguas o dia inteiro. Você tem que ver quando é hora de sexualidade, as coisas doidas que eu ensino. Porque na hora que sua carne mais estremece, irmãos, então o Espírito é edificado. O problema é que a gente quer estremecer nossa carne, quer cuidar da nossa carne, quer matar nossa carne com outras coisas. Eu nunca vi a palavra ensinando a matar a carne se não for pelo Espírito. Quem pegou comigo eu estou falando? Deu vontade de fazer uma coisa, fala em línguas do seu pai, mas isso não passa rapidinho. Você vai ver lá a pregação, mexendo no TikTok, no Instagram. Mata sua carne no Espírito. Aleluia, Jesus. Então, em primeiro lugar a palavra, falar em línguas, louvor da glória de Deus. Segundo, edificação de si mesmo. Terceiro, oração. Ore em línguas, minha filha.
você ora na sua raiva, na sua ira. Ora em línguas que Deus ora por você. O Espírito intercede. Gente, você é melhor. Ele sabe o que ele ora. Ora em línguas que é melhor. Leva a cara chai. Leva a cara chai. Está orando que Deus sabe o que está falando. Glória a Deus. Então, louvor, edificação de si mesmo, oração. E o mais lindo, transmissão da mensagem divina. Fala comigo, dom de línguas. É para o louvor da glória de Deus. Edificação de mim mesma. Oração e transmissão da mensagem divina. Eu não posso falar que tem muita coisa, só essa revelação aqui. Pode falar só essa? Sim ou não? Olha aqui, olha o que Deus me disse, irmãos. Estou falando aqui. Riane, o Senhor disse para mim, eu quero te entregar essa revelação. Muitas pessoas não sabem, lá em Atos 2, que é a primeira menção do povo falando em línguas ali de Deus na igreja, sim ou não? A famosa, né, Atos 2, a famosa Pentecostes, o famoso, porque o povo fala que pentecostal é fogo, é até manto. Ignorância, a palavra Pente 50 dias depois, o Espírito desceu. E aí, outra coisa que a pessoa erra, ali fala línguas repartidas como de fogo e línguas estranhas. A primeira coisa, veio a presença de Deus, o fogo representa a presença. Tem gente que fala assim, manda fogo, cuidado, já é pecado, vai te queimar. Manda fogo, a gente manda fogo em Satanás, já está no inferno. Eu só mando fogo é no diabo, na igreja eu não estou pedindo fogo não, vai que eu não estou preparado. Isaías falou assim, ei, vem como, aí ele, ai, depois ai de mim, aí vem o anjo com o fogo na boca dele. Miserável, podre, essa boca imunda. Então veio o fogo, veio a presença, sim ou não? Depois da presença eles falaram em línguas repartidas, se for que a presença, nas línguas, ei, como outros, aí a palavra língua, a gente dá um choque de realidade. Ali não é línguas estranhas do Espírito, não. Ali era línguas de outros países. Ali era a gente reunida de Deus pra gente. Você fala chinês, eu falo italiano, você fala espanhol, aí eu falo coreano, eu falo mandarim, outro fala hebraico. Ei, era países. Por que isso? Um dia eu falei com Deus, por que ele era a revelação do Espírito, línguas do Espírito? Por que era? Foi a presença, mas era outras línguas. Sabe o que o Senhor falou para mim? Sabe o que o Senhor disse para mim, gente? Quando eu confundi a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, porque o povo queria se tornar maior que mim, eu não aceito outro Lúcifer. Quando eu destruí, eu dividi as línguas em Gênesis 11. Quando eu uni a minha igreja, ali eu não estava dividindo as línguas para destruição, eu estava dividindo as línguas para edificação, eu estava dividindo as línguas para unificação, eu estava dividindo as línguas para agora eles entenderem que eles são um só em corpo, é raça, é tribo, é povo e língua, literalmente é todos aqueles que creem nele. Ei, aquele que é morto para ressuscitar, aqueles que creem nele vai ser salvo, assim você e a sua casa. É agora, ei, uma divisão de línguas para que aquilo que houve em Gênesis 11, não para destruição, não para morte, mas para unificar, para agregar, para colocar junto com o propósito em Cristo. Eu quero orar com vocês, interpretação de línguas para vocês buscarem o que quiser. É a capacidade de interpretar aquilo que está sendo falado. Interpretando literalmente para um grupo, para beneficiar na oração que está sendo feita, para interpretar. Lá em 1 Coríntios 14:16, as línguas, para ver o que Deus quer falar no meio do seu povo, para literalmente não só edificar, mas para entender o que aquelas línguas no meio da igreja têm um propósito de trazer resposta para o povo de Deus. Então, quando as pessoas falam em línguas ali, não é na oração, não é para edificar para si mesmo, mas tem uma mensagem divina. Tem alguém que sabe que além de edificar, tem interpretação, vai se levantar. E muito além de oração de edificação, vai trazer resposta, direcionando para ele o que Deus quer para aquele povo, para aquela igreja. Fique sobre os seus pés. Cadê a pastora Thalita? Chama ela para mim. Sobe aqui. Eu tinha muita coisa para te falar. Quero te pedir perdão se eu comecei a passar tudo, mas você fique com o que o Senhor te entregou em porção. Mas sabe uma coisa que eu tenho ensinado? E Deus me deu uma ordem nesse novo tempo que nós estamos vivendo, a nossa igreja na transição, a minha vida e o meu ministério. O Senhor fala para mim, onde você pisar esse ano, eu vou abrir um caminho no ermo de renovo. A palavra que eu estou carregando, se você crê ou não, eu não sei, mas eu já estou vivendo ela.
Eu tenho propriedade para declarar isso para você. Eu entendo meu marido de 12 anos, hoje ele é pastor comigo. A minha casa não está no altar, hoje ela está no altar. Com as mesmas dificuldades que a sua, mas tem uma paternidade em Deus. Eu tinha, pastor, presidente de um ministério, a qual eu vivi na linhagem profética, libertação. Deus transicionou e está falando assim: tudo que você tinha agora te arranca. Agora eu quero só que você literalmente viva do seu marido e leve a igreja a entendimento novo. Você não tem noção do que eu passei esse tempo, não, irmãos? Acabei de ter uma gestação, quase morri. Fiquei um mês, sabe, um ano literalmente enferma, um mês para aceitar o que Deus falou para voltar para a igreja. E eu quero dar, sabe o quê? Tanta coisa que foi entregue aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim. E é uma regra bíblica que a gente não faz. Deus entrega nas nossas mãos porções sobrenaturais. Deus fala de renovo. Eu estou carregando essa palavra aqui hoje. Deus está abrindo um caminho erro para nós hoje. Com tudo que você recebeu. Só que aquilo que a gente recebe chama-se sinergia. A gente não tem como testificar, crer, concordar em graça. A gente não devolver para Ele. O que é isso, pastor? É como assim? Tudo que você recebeu agora, se você não manifestar de alguma forma que você criar agora, devolvendo. A Bíblia fala em ações, em súplicas, em louvor, em gratidão, em qualquer coisa em línguas. A apóstolo Paulo fala lá: você tem uma coisa para devolver agora, para entregar ao Senhor, faça. Ainda seja salmos, hinos, cânticos espirituais. Então não importa o que você tem hoje. Você sabe orar, sabe abrir a boca e falar com Deus? Isso te basta. Então tudo que você recebeu, você tem que devolver para Ele aqui agora. Não precisa nem de louvor. Não precisa de nada, não quero chamar ninguém. É você agora, em você, devolver a Ele o que você recebeu. Pode ser em línguas, chorando, em cânticos, em salmos, em profecia. Mas eu quero te convidar agora no seu lugar. Você nem devia, se você quiser vir aqui, é voluntário. Aqui no Novo Testamento não precisava de chamar. Eles iam até os pés dos apóstolos. É um tempo da igreja de ter entendimento. Eu nem gosto de fazer apelo, irmãos. Eu nem gosto de chamar. Porque quem é conduzido pelo Espírito sabe quando tem que se entregar. Quem é conduzido pelo Espírito sabe que tem que se curvar e é no altar, que é lugar de sacrifício. Quem está em Deus sabe que tem que fazer algo extraordinário. Quem está em Deus sendo exprimido sabe que tem que derramar azeite e ainda está sangrando. Se você sentir isso, podia vir aqui, amém, irmão. Se não, mas não deixe no seu lugar de devolver a Deus. E aqueles que acham que não tem nada para dar, é literalmente aqui abrir a boca que Deus faz. É na fraqueza que Ele te fortalece. Você pode ter um espinho na sua carne agora, Ele pode te levar até o terceiro céu. A pastora vai orar por você. Se ela vai louvar, se ela vai orar, sei o que ela vai fazer. Talvez ela vai chorar também, não sei. Mas você não precisa dela para se devolver. Feche os seus olhos. Aleluia! Eu quero convidar a igreja a começar a devolver para Deus agora. Glória a Deus. Começa a falar com Deus o que você recebeu. Glória a Deus pela sua vida. A gente é corajoso para bater em fio, para fazer barraco, para mandar mensagem no WhatsApp. A gente é corajoso para fazer outra coisa, mas a gente não tem coragem de manifestar, de devolver para Ele o que recebeu. Manifesta agora o que você recebeu. Manifesta. Sabe por que os sacerdotes não podiam transpirar? Porque eles não podiam devolver, mas o véu rasgou. A gente transpira, inspira, devolve. A gente sabe, entrega, derrama, deita. A gente tira a coroa, a gente tira as vestes, a gente fica nua, porque a gente tem que devolver para Ele o que a gente recebeu. Porque nada é nosso, pelo amor de Deus. Devolve aí agora na caia chave. Começa a devolver em graça, em gratidão, em louvor, em amor. Expressa agora. Começa a falar em línguas para ser edificado. Começa a buscar o seu nome para a tua igreja. Começa agora. Começa a devolver. Tu recebeu. Ei, conecta agora. Espírito Santo, conecta aqui
que possa